O medo é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. Esse sentimento, ele faz você bloquear em várias áreas da sua vida. Você impede de fazer e realizar várias coisas devido ao medo. E se nós pararmos para ver, nós temos medo em várias coisas na nossa vida, tanto das coisas pequenas quanto das coisas maiores. Há pessoas que evitam de entrar no elevador devido ao medo de local fechado, tem fobia. Tem pessoas que não sobem escada, não sobem em lugares altos devido ao medo de altura. Há pessoas também que têm medo de falar em público. A grande maioria das pessoas tem medo de falar em público. E quando esses medos surgem e vêm do nosso ser, nós evitamos de enfrentar essas situações, evitamos de subir em um lugar alto, evitamos de entrar no elevador, evitamos de falar em público justamente devido ao medo, porque o medo ele bloqueia totalmente as nossas vidas. Impedimos de viver essas situações porque não queremos viver um desconforto, aquele sentimento ruim do medo que faz a gente travar e paralisar e sentir mal, começar a se sentir mal. Porém, o medo é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, porque faz realmente nós bloquearmos totalmente várias áreas da nossa vida, não apenas pequena, mas o medo ele faz nós impedimos de avançarmos na nossa vida. Porque ter medo, muitas vezes, se você começar a falar em público, de repente você pode despertar várias áreas na sua vida e se desenrolar em várias áreas da sua vida, justamente por enfrentar e falar em público. O medo, muitas vezes, de começar um negócio novo e quebrar, muitas vezes você já pensa no pior. O medo, ele é assim, às vezes você nem enfrentou a situação, mas você já pensa estando na situação e vivendo o pior. Já pensa como que se eu falar em público, as pessoas vão dar risada de mim, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas podem me julgar. Às vezes você já pensa, o exemplo, como entrar num elevador, antes de entrar no elevador você já pensa no pior. Às vezes você já pensa que o elevador vai travar e você vai ficar preso lá dentro. Olha como o medo ele faz nós bloquearmos e impedirmos de viver e enfrentarmos várias coisas na nossa vida. Mas o medo, ele surge por algum momento na sua vida, você tem enfrentado alguma situação que te gerou um desconforto, que te gerou uma vergonha, que te gerou um certo receio. O medo, ele não surge do nada. Há alguma coisa na sua vida que fez você sentir esse medo e fazer com que isso bloqueasse totalmente na sua vida. Se nós pararmos para ver, o medo ele começa a surgir desde quando nós somos crianças. Há uma situação que eu vi em que uma criança ela subiu em uma pedra, se desafiou e conseguiu subir. E ali ela vibrou feliz, mostrou para a tia que tinha conseguido e a tia vibrou, falou parabéns, você conseguiu. Porém, ao os pais verem aquilo, já começou a falar várias coisas, já começou a colocar medo na criança, falando que era perigoso, que poderia cair, que poderia se machucar. E aquela criança nunca mais subiu da mesma forma que havia subido. Nunca mais. Devido ao medo que os pais colocou naquela criança. Se nós formos parar para ver também, eu vi um vídeo essa semana de um homem colocando uma criança, ela deveria ter 1 aninho, possivelmente, na água. Simplesmente jogou a criança na água. E ali ela conseguiu se desenrolar, virou e ficou boiando, respirando normalmente. Porque quando o bebê nasce, se você colocar realmente na água, o bebê ele consegue nadar, ele consegue, já é instinto, consegue nadar ali, virar e ficar boiando normalmente. Porém, quando há crianças, tem crianças assim que ficam, um exemplo, perto da piscina, muitos pais não estimulam esse lado de deixar ela nadar, se virar ali, já coloca medo, não entra, é perigoso, você pode se afogar, porque não treinou a criança antes para poder já se virar em nadar e não temer a água. No entanto, que depois quando a criança ela vai crescendo, há muitos pais que colocam as crianças em natação, né, também para aprender a nadar. Mas se nós formos parar para ver, desde pequeninos, desde criança, desde bebê, se deixar, como esse vídeo eu vi,
Por várias vezes o pai colocou a criança ali, jogou a criança na água e ela virou normalmente, boiou e ficou ali tranquila. Só que o medo que impõe, que muitas vezes as circunstâncias na nossa vida, né, conforme o crescimento, muitas coisas vai colocando na nossa vida medos que faz nós impedirmos de enfrentarmos com o receio do que poderá vir, a consequência que poderá vir. Só que se nós pararmos para pensar, isso faz nós bloquearmos em várias áreas na nossa vida. Nós não avançamos, não enfrentamos esses medos devido a esse bloqueio que encontramos na nossa vida. Porém, se deixarmos o medo tomar conta na nossa vida, ele vai virando uma bola de neve cada vez mais e você vai virando numa caixinha. Você vai ficando pequenino, deixando que o medo toma conta de você e você fica ali, fragilizado. Porém, o medo ele impede de você viver muitas coisas. Na Bíblia tem várias passagens que diz: não temas, não temas, não temas porque eu estou contigo. Por vários momentos Deus traz para nós não temermos nada, absolutamente nada na nossa vida. Eu sei que há coisas que nós somos prudentes, aí é a prudência que entra, evitarmos de enfrentar certos lugares, de evitarmos de fazer certas atitudes, porque aquilo realmente traz um risco de vida para você. Então, é prudência, mas há muitos medos na nossa vida que nós nos deixamos nos levar, que na verdade não vai acontecer nada de pior, é simplesmente bloqueios. Então a Bíblia fala por vários pontos, não temas, porque Deus sempre fala para nós não tememos, porque Ele sabe que esse sentimento é um sentimento, além do que faz você paralisar na sua vida, é um sentimento que faz mal totalmente para a sua saúde, totalmente para o seu físico, totalmente para o seu emocional. O medo é um sentimento que faz você piorar em todas as áreas na sua vida. Não é apenas você impedir de viver algumas coisas, mas principalmente na sua saúde física e mental e emocional. Porque perceba, quando você vai falar em público, qual o sentimento que você já sente? Quando alguém chama você para falar alguma coisa, para fazer uma apresentação, qual o sentimento que você sente? Já te dá aquele calafrio, aquela dor de barriga, aquele sentimento do medo, aquele calafrio, aqueles sentimentos que vão subindo. Porém, isso é algo ruim para o teu corpo, porque o seu corpo ele trabalha totalmente em ordem. O seu coração pulsa ali totalmente em ordem. Quando você deixa o medo tomar conta de você, a sua respiração ela fica oscilante, você fica mais ofegante. A sua frequência cardíaca aumenta. Os seus órgãos já começam a sentir as reações disso. Você começa a sentir dor de barriga. E tudo isso traz consequências ruins para você. Com isso, você faz totalmente bloquear você. Quando você sente o medo, você não raciocina direito, você não pensa direito, você não age direito. Então, isso faz bloquear totalmente a sua vida. E Deus sabe, porque Ele que nos criou e Ele nos formou. Ele sabe de todas as coisas. Por isso que Ele falou por várias vezes, não temas. Porque esse é um sentimento negativo, esse é um sentimento ruim, é um sentimento que faz realmente você se sentir paralisado. E como você pode começar a enfrentar esses medos? Um dos primeiros passos que você pode te ajudar a melhorar os medos é começar aos poucos a enfrentá-los. Se você tem medo de falar em público, começa aos poucos. Comece a falar aos poucos em público. Se você tem vergonha de falar em um redor de 5 pessoas, começa aos poucos a falar ali na frente das pessoas. Para você conseguir vencer os medos, você precisa começar aos poucos a enfrentá-los. Aos poucos, não é rapidamente, porque realmente é assustador, mas você precisa aos poucos enfrentá-los. Outro ponto que você pode melhorar nessa questão do medo é trabalhar a respiração. Perceba que quando você está com medo, a sua respiração oscila, o seu coração acelera, há vários sentimentos dentro de você. Só que você trabalhar na sua respiração vai te ajudar a manter um certo controle da situação. Respirar, expirar, respirar,
expirar. Você trabalhar nessa respiração, aos poucos, leve e constante, vai ajudar você, ali no momento do medo, a enfrentar e começar a ter um certo controle do teu corpo, ter um certo controle da sua mente, da sua situação. Outro ponto é não pensar que o medo é maior do que você. Não é maior do que você imagina, não é maior do que você pensa. Porque quando o medo vem, você pensa como a pior coisa. Só que se você deixar de pensar isso e começar a pensar que ele não é maior do que você vai começar a ter um olhar diferente e vai começar a enfrentá-lo com outra visão. E isso vai te ajudar também a sair dessa situação, a começar a enfrentar essa situação. E depois que você passa pela situação do medo, você enfrenta, você passa a entender, nossa, não é nada daquilo que eu imaginei, não é nada daquilo que eu coloquei na minha mente. Eu coloquei algo tão grande e quando eu enfrentei não foi nada daquilo que eu pensei. Você vai ver, começa a fazer esses testes que você vai perceber isso. Outro ponto, cultive pensamentos positivos. O medo, ele trabalha nos pensamentos negativos. E se você começar a trabalhar nos pensamentos totalmente positivos, você vai sim conseguir sair desse medo e desse bloqueio que está na sua vida. E como você pensar nesses pensamentos positivos? Quando você enfrentar aquilo que você teme, quando você enfrentar aquilo que você tem medo, comece a pensar algo bom e positivo, pensando como que se eu enfrentar isso, eu vou me superar, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu sou maior do que isso. Pense em coisas positivas. Evite também de ficar vendo, assistindo, ouvindo coisas que te levam para baixo, coisas que trazem a sua frequência para baixo, notícias ruins, coisas negativas, tudo que faz aumentar o seu medo, evite totalmente, porque essas coisas não ajudam a você crescer, não ajudam a você se desenvolver. E o último ponto, tenha autossugestões positivas. No livro que eu estou lendo, O Poder do Subconsciente, ele conta a história da Janete, que é uma cantora, que ela, ao se apresentar, ela deixou o medo tomar conta dela. E os pensamentos que vinham ali antes dela se apresentar eram pensamentos de que eu não vou conseguir, de que eu não sou capaz. As pessoas vão pensar o que de mim? Ela, antes de se apresentar, ela estava se alimentando totalmente de pensamentos negativos, falando que ela não era capaz, que ela não ia conseguir, porém ela tinha um potencial imenso. A voz dela é maravilhosa, porém devido ao medo que ela pensou antes, fez com que a apresentação dela fosse realmente ruim. E ela não conseguiu se superar naquele dia. Ela não conseguiu ir bem naquele dia. A voz dela não ficou boa, ela ficou trêmula, não se apresentou bem, ficou acanhada e não conseguiu ir bem na sua apresentação. Porém, depois ela entendeu e aprendeu em ter autossugestões positivas. Qual foi a ação dela? A cada 3 vezes ao dia, ela fazia autossugestões positivas. Ela falava, eu sou maravilhosa, eu sou serena, eu sou equilibrada, eu consigo, eu canto super bem. Ela começou 3 vezes ao dia a fazer essas autossugestões positivas. E a cada sessão, dessas 3 vezes ao dia, ela falava para si umas 10 vezes. De 5 a 10 vezes ao dia, ela falava para si estas autossugestões. E no dia que ela se apresentou, ela teve ali uma autoconfiança que a apresentação dela foi maravilhosa. Todos gostaram, ela se sentiu confiante, ela conseguiu se superar, porque ela trouxe para si essa autossugestão. E a nossa mente, o nosso subconsciente, ele trabalha assim, ele já tem coisas gravadas na sua mente. Se você diz que é alguma coisa, ele não vai contradizer você. Se você fala que você não consegue, ele não vai te contradizer. Ele vai acatar aquilo e o seu corpo vai sentir justamente aquilo que você está pensando, porque ele ficou gravado na sua memória.
E a autossugestão, ela é totalmente poderosa, que vai fazer com que seu subconsciente entenda que você realmente consegue, que você realmente pode, e isso vai trazer o sentimento no seu corpo de que vai estar indo de encontro com aquilo que você realmente está pensando e sentindo, porque foi gravado na sua memória. Por isso que a repetição da autossugestão positiva é tão poderoso que pode sim você superar esses medos, esses bloqueios, esses receios, essas vergonhas que muitas vezes vêm na sua vida, que muitas vezes acontecem na sua vida. Então, esses pontos vai ser crucial para você que tem medo começar a sair dessa situação, começar a sair desse medo que faz realmente você bloquear. Então, resumindo, se autodesafiar, começar aos poucos, trabalhar na sua respiração quando enfrentar os medos, trabalhar com pensamentos positivos vai te ajudar também. Evitar ouvir, ver coisas que te levam e reduz a sua frequência de positividade, tudo que é negativo, evitar. Começar a olhar com outros olhos sobre as questões, pensar que o medo não é maior do que o que você imagina, e essas autossugestões positivas vai ser crucial para você começar a enfrentar os seus medos. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e ter trazido realmente uma clareza para você sair desse medo que faz realmente você bloquear e impedir de você viver muitas coisas na sua vida. E se você também sente medo, comenta aqui, eu quero saber a sua história, quais áreas que você tem medo. Curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que você também sabe que tem vários medos na sua vida. E eu espero vocês até o próximo vídeo.